tarde, boa noite, meus amores. Olha, o que acontece? Na sexta-feira, vocês receberam um exercício de redação, né? E esse exercício, né, foi colocado na sexta para vocês resolverem, né? E a videoaula de hoje sou eu comentando esse exercício com vocês. Então, aviso de spoiler. Se você não fez o exercício ainda, eu te aconselho a ver essa aula depois, então, tá? Ok? Beleza, então vocês receberam pelo Classroom 1, tá? O exercício. E nesse exercício tem determinados comandos aqui, tá? Eu tô com ele bem aqui na minha frente. Então, tá? O texto foi copiado exatamente igual à produção do aluno. Não há erros de digitação. Ok, tá? Beleza. 2. Verifique a ortografia, confira desvios como ausência de acentuação, crase e palavras escritas gramaticalmente erradas, ok? 3. Em cada vírgula dos desenvolvimentos, há um número. Então, vocês vão ver pequenininho assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ok? Beleza. Explique o motivo da existência delas na referida parte do texto. Por exemplo, essa vírgula é porque está isolando um advérbio, por exemplo. Tá? Ok? Certo. 4. Marque os conectivos inter e intraparágrafos. Ok. Verifique se há repetições. Se foram utilizados adequadamente, quer dizer, se não foram, digamos, travou. Se não foram colocados, por exemplo, no sentido equivocado do conectivo, tudo bem? E eu coloquei para vocês a seguinte observação. Lembre-se que um emprego errado pode levar o aluno do nível 5 ao nível 4. Tudo bem? Beleza. Seguinte. E se todos são considerados válidos, tá bom? 5. Confira se a tese está pertinente com os parágrafos de desenvolvimento. Ou seja, se aquilo que ele apontou na tese, realmente ele desenvolveu no corpo do texto, tá? Depois, 6. Confira se o repertório, o que é o repertório? É outra área do conhecimento. Se ele é legitimado, pertinente ao tema e de uso produtivo em ao menos um parágrafo. 7. Verifique se a conclusão está relacionada aos assuntos abordados no desenvolvimento. Ok. Por fim, verifique se a conclusão apresenta 5 elementos válidos. Agente, ação, meio, modo, efeito, finalidade e detalhamento de qualquer um dos elementos. Ok. Eliane, por que estamos fazendo esse exercício? Estamos fazendo esse exercício por causa da live que a gente teve na segunda-feira passada, em que eu pontuei para vocês coisas muito importantes, pontos muito importantes que a gente conversou. Então, agora a gente treina num texto tudo que a gente conversou. Liliane, então eu vou corrigir o texto? Exatamente isso, você vai corrigir o texto de outra pessoa, tá? E na verdade, quando a gente corrige o texto de outra pessoa, a gente começa a perceber os equívocos que a gente produz mesmo. E a gente desenvolve muito bem, né, essas correções que são necessárias. Então é isso aí, tá? Então, beleza. Lembrando, tá? Ai, gente, peraí. Embolei, não sei onde é que o texto tá. Ah, tá aqui. Vamos lá, o tema. A importância da cultura popular na construção e na valorização da história brasileira. Ok, é um tema bacana, um tema muito bacana, tá? E detalhe, essa questão da cultura e valorização da história brasileira também ainda não caiu no Enem, tá? E tá sempre ali na listagem, né? Enquanto não cair alguma coisa parecida com isso, a gente não sossega. Então vamos lá. Durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em 2016, músicas, danças e narrativas brasileiras resultantes das interações entre indígenas, africanos, europeus e imigrantes
foram apresentadas para espectadores do mundo inteiro. A partir desse gesto, manifestações como o samba e a capoeira foram celebradas, tá? Contribuindo para a manutenção da identidade nacional. Diante desse contexto, depreende-se que a importância da preservação da cultura é destacada, principalmente ao se observar a sua ação contra as intolerâncias e seu papel na formação dos jovens. Ok, então vamos começar a analisar, por exemplo, se tem algum erro aqui. Nessa parte do parágrafo não tem erro. Gramatical não, tá? Aqui ainda não. Mas vamos ver os conectivos então. Na terceira linha, por exemplo, ele começa com a partir desse gesto. Isso é um tipo de conectivo. Então tá certíssimo. Ele botou um conectivo unindo a frase que ele vai produzir à frase já produzida. Então tá certo, tá? Ok. Aí, depois, na 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, tá escrito o seguinte. Diante desse contexto, outro conectivo não é repetitivo e realmente está unindo uma coisa a outra. Não há equívoco nenhum aqui de conectivo. Nada. E qual a tese, né? A tese é o seguinte, né? Ele vai falar sobre a importância da preservação da cultura, ele fala sobre ação contra intolerâncias e o papel na formação dos jovens. Essa é a tese. Então quer dizer que o corpo do texto ele vai ter que falar sobre isso. Ele vai ter que desenvolver essa ideia. Tudo bem? Beleza. Um detalhe que temos que observar, tá? Ok? É o seguinte. Nesse detalhe, né? Ele coloca outra área do conhecimento já na introdução, para garantir a competência 2. Observa, ele tem que fazer isso uma vez, né? Em 2020 ele tem que fazer isso uma vez. E ele faz. Liliane, como ele faz? Porque ele vai falar sobre a abertura dos Jogos Olímpicos de 2016. E em seguida, ao linkar uma coisa com a outra, né? Ele fala sobre essa questão da cultura popular. Quando ele fala do samba, da capoeira, da manutenção da identidade nacional. Então ele faz o link corretamente usando sinônimos de palavras centrais do texto. Então, ele fez isso uma vez, está feito. Tá? Ok? Beleza, vamos seguir. Em primeira análise, aqui nós já temos um pequeno problema. Nós sabemos que, em primeira análise, nessa parte do texto, não é aceito. Não é aceito, tá bom? Então, seria interessante aqui, para ele não perder ponto, porque ele fez uma colocação errada, e a gente sabe que quando se tem pelo menos uma colocação errada, né, sai do nível 5 para o nível 4, tudo bem? Então, seria interessante ele escolher outro conectivo aqui, e não primeira análise, tá? Percebe-se que a valorização da história popular é fundamental para o respeito às divergências sociais e regionais. Ok. Nesse sentido, ok, ponto conectivo, que vai retomar a ideia anterior, não repetiu até agora, porque ele usou a partir desse gesto, depois ele usou diante desse contexto, agora ele vem com nesse sentido. Ok. O modernismo, escola literária voltada à revisão crítica do passado histórico, teve importante papel no relato da cultura cotidiana brasileira, ao divulgar obras que continham particularidades linguísticas de diferentes populações. Nesse aspecto, os textos literários propiciaram o reconhecimento de elementos culturais oriundos da miscigenação e reforçaram a tolerância e a admiração às diferenças presentes entre estados. Ok. Dessa forma, é evidenciado o caráter agregador da divulgação das múltiplas raízes e identidades dessa nação altamente diversificada. Ok. Vamos observar uma coisa aqui. Primeiro, na 1, 2, 3, 4. Na quarta linha do desenvolvimento 1, ele usou nesse aspecto. Observa, ele não repetiu até agora.
Ele usou a partir desse gesto, ele usou diante desse contexto, ele usou nesse sentido e agora nesse aspecto, tá? Em seguida, na penúltima linha, ele usa dessa forma, sem repetições e todos colocados corretamente. Então, até agora, na 4, ele só falhou com esse erro de primeira análise aí, tá? Ok? Beleza. Aqui, ele vai usar o modernismo como referência, tá? Ok. Mas observa que na tese dele, ele vira e fala o seguinte, tá na introdução, na penúltima linha, quando ele fala: ao se observar sua ação contra as intolerâncias. E é isso que ele fala no desenvolvimento 1. É isso que ele fala no desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, ele fala sobre essa ideia de tolerância. E ele fala que o modernismo é o divisor de águas aí. Tanto que na antepenúltima linha, ele vira e fala o seguinte: culturais, oriundos da miscigenação, e reforçaram a tolerância e a admiração às diferenças presentes entre estados, né? Ok? Então, aqui a gente percebe que o assunto que ele abordou na tese, ele vai desenvolver no primeiro parágrafo, tá? Do corpo do texto. Então, perfeito até agora, certinho, tá? Ok? Beleza, então só o problema aí é só o conectivo que infelizmente fez com que na competência 4 ele fosse para o nível 4, por causa de um conectivo, porque vocês separaram que até agora ele não repetiu nem falhou não, tá? Não repetiu nem falhou, certo? Beleza, vamos lá, vamos seguir, tá? Associado a isso, outro conectivo muito válido, certinho, sem problema nenhum conectivo, beleza. Analisa-se que a juventude, cada vez mais imersa na realidade digital e globalizada, tá? Tende a demonstrar uma frágil ligação com a cultura local. Ok. Nesse cenário, observa nenhuma repetição até agora, canções, vestimentas e tradições de outras nações e continentes estão, muitas vezes, mais presentes no dia a dia e na referência de crianças e adolescentes do que as práticas populares e folclóricas regionais. Forte afirmação, né? Nessa conjuntura, olha outro conectivo aí. A exemplo da grande popularização juvenil do pop coreano, estilo musical proveniente da Ásia, a globalização cultural, fenômeno da troca positiva entre diferentes realidades, pode tornar-se um obstáculo para a preservação da identidade local, caso as políticas de manutenção não sejam efetivas. Ok? Ocorre alguns pontos aqui, né? Primeiro, tá? Houve desvio, vocês perceberam que houve desvio, falta de acento, né? Algumas marcações aqui da competência 1, tá? Ok. Mas vamos conferir a tese, porque aqui ela usa outra área do conhecimento, né? Que seria, digamos assim, o pop coreano, tá? Que ela traz essa atualidade, essa visão da atualidade e fala sobre a juventude, que se mostra mais globalizada e que isso pode ser um problema para a cultura local, né? Na tese, na última linha, ela vira e fala: e seu papel na formação dos jovens? Então observa que a tese dela tá perfeita e ela desenvolve o assunto certinho quando ela fala sobre as predileções dos jovens aqui. Tudo bem? Ok? Então, infelizmente, ela teve no desenvolvimento 2 falhas na área da competência 1. Falha na área da competência 1. Mas não houve mais falhas aqui. Mas eu queria destacar para vocês uma coisa que ela faz tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2, que é o seguinte: toda a informação que ela põe, ela explica. Ela não deixa o leitor... Ô, gente, eu vou fechar a porta porque Rico hoje... Não. O que acontece? Ela não deixa para o corretor
deduzir as coisas. Ela explica tudo e tá certo, tem que explicar mesmo, tá? Toda vez, gente, que você colocar uma informação, você explica, não existe o óbvio, lembra disso. Então, por exemplo, no desenvolvimento 1, na segunda linha, ela vira e fala, nesse sentido, o modernismo, escola literária voltada à revisão crítica do passado histórico, isso é uma explicação. Definiu o que é o modernismo, tá vendo? Ela faz isso o tempo todo e o correto é isso, gente. É o tempo todo você fazer isso. Colocou alguma coisa? Explica, tá? No desenvolvimento 2, tá? Em que ela vai mencionar, né, essa ideia do pop coreano, ela vira e fala, estilo musical proveniente da Ásia. Observe, ela explica de novo. E a gente tem que explicar tudo. Até na introdução, ela explica, tá? Na introdução, por exemplo, ela vira e fala, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, em 2016, tá? Aí, ela vai explicando essa abertura. Então, isso tem que ser feito sempre, tá? Beleza, vamos lá. Portanto, infere-se, outro conectivo, ok, beleza, que a valorização histórica brasileira é necessária para que sejam garantidos o respeito e a proteção das representações identitárias. Desse modo, é preciso, aqui ela deu uma repetida, você viu aí? É preciso que a Secretaria de Cultura de cada estado promova a construção de centros de preservação cultural por meio de ambientes voltados à aprendizagem prática de ritmos, características culinárias e linhagem históricas de cada povo, com enfoque para as contribuições derivadas da África e das populações nativas e visando a interação entre os centros de diferentes localidades do Brasil, a fim de que concretizem-se a perpetuação e o reconhecimento dos hábitos e costumes populares. Beleza? Então, você pode virar para mim e falar, Lili, mas ocorre o seguinte, ela colocou uma solução super completa aqui. Isso é verdade, ela botou mesmo, uma solução super completa, né? Mas, né? E aí, né? E aí que a tese dela vai falar sobre intolerância, tudo bem? E vai falar sobre a formação dos jovens. E eu gostaria que vocês prestassem atenção que a conclusão que ela faz, como os dois assuntos do desenvolvimento não são díspares, eles não são, tá? Eles são, na verdade, afins. Eles são afins. Quer dizer, um complementa o outro, né? Isso faz com que ela possa criar uma solução muito detalhada atendendo aos dois tópicos. Mas, volto na conversa que nós tivemos na segunda-feira, se você, né, colocou, né, enfoques diferentes sobre o assunto, sobre o tema, é claro, mas enfoques diferentes em que cada um deles precise de uma solução, você pode fazer uma solução completaça e uma parcial, mas precisa das duas. Precisa das duas. Deu para compreender isso? Ok? Tá. Agora, se elas são complementares, em que uma única solução atenda os dois casos ali, ok. Porque às vezes é a mesma problemática. Porque às vezes é a mesma problemática que você está abordando de ângulos diferentes. Certo? Ok? Então, por isso que ela faz uma só. Mas se ela tivesse colocado pontos divergentes, ela teria que fazer duas. Nem que seja uma integral e outra parcial. Tá? Então, beleza, corrigimos a primeira parte do exercício, tá? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz para vocês. Beijo. Tchau.